Olá, saudações literárias. Antes de mais nada, feliz ano novo, um ótimo 2023 com muita saúde, trabalho, paz que a gente está precisando e, claro, muitas leituras. E eu quero fazer um balanço aqui do que eu li em 2023. Eu vou destacar os 5 livros e eu vou começar falando de literatura nacional. Depois eu vou falar das obras de autores estrangeiros e acho que ainda gravo um sobre não ficção, só para fazer um balanço que é apreciado por quem acompanha lista e fica também como uma recomendação. Um dos destaques de 2022 para mim foi essa obra de Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. É o segundo livro dessa autora, em que ela mantém como característica o mesmo estilo de linguagem e inclusive de apresentação na página, porque tudo é literatura, né? Desde o conteúdo até a forma como ela é apresentada. E esse estilo de apresentação faz muito imaginar que Aline Bay, esse livro é de poesia, assim como o anterior dela, mas não é. A linguagem é poética em muitos momentos, mas ela apenas fez uma opção de uma maneira diferente de ocupar o que se chama de a mancha da página, né? Então, muitas vezes as frases não ocupam todo o espaço e os parágrafos são compostos de 1, 2, 3 linhas, quando muito, e fica uma leitura bastante prazerosa, né? Ela flui de uma maneira muito rápida. Enfim, é uma experiência de leitura diferente, que é um atrativo a mais na obra de Aline Bay, que foca nesses 2 livros já lançados, e particularmente nesse, o outro eu li no ano anterior, a vida de mulheres, e a vida nem muito fácil de mulheres. Nesse caso, a protagonista, a personagem central é Júlia. Ela é filha de pais separados, uma separação muito mal resolvida, tanto para a mãe quanto para o pai. E essa personagem padece muito com solidão. E ela vai, ao longo da vida, tem passagens da infância, da adolescência, chegada à vida adulta. Ela vai se encontrando com outros personagens que vão, de certa maneira, nessa interação, ajudando ela a se encaixar, ela aceitar e elaborar melhor essa experiência de vida, nem sempre muito feliz, mas que vai ganhando um sentido para Júlia. Pequena Coreografia do Adeus, recomendo muito a leitura de Aline Bay. Outro destaque nacional para mim, Marcelino Freire, com a sua obra aqui, Contos Negreiros. Esse livro pequeno é enganador, o conteúdo é bastante relevante, bastante expressivo. São 15 contos em que Marcelino se apoia, se referencia na obra de autores brasileiros como Cruz e Souza, Lima Barreto e Jorge de Lima, para abordar temas aí como preconceito, homossexualismo, conflito de classes. Enfim, é um livro que reúne esses 15 contos em que esses temas difíceis são abordados aí em situações diferentes pelos personagens, com a maestria que tem consagrado o Marcelino Freire como um dos
dos melhores autores da geração contemporânea de escritores aqui no Brasil. Contos Negreiros, da editora Record. Eu não mencionei a Pequena Coreografia do Adeus, saiu pela Companhia das Letras. Outra obra que me agradou demais esse ano, eu já gostava do autor, e por uma indicação, que é o podcast Suposta Leitura, eles leram e comentaram O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, e eu me dei conta que, gostando tanto desse autor, eu nunca havia lido uma obra que é referência na literatura nacional. É uma peça de teatro e é fascinante. Ela narra a vida do Zé do Burro, que é um lavrador simplório, e o seu burro fica doente e ele faz uma promessa para Inhaçã, que é uma divindade afro-brasileira, e o burro acaba sarando. E qual é a promessa? Ele carrega uma cruz por 60 léguas até uma igreja católica, numa cidade. Ele mora na zona rural, ele doa a propriedade dele para as pessoas que trabalhavam lá, uma pequena propriedade, e sai levando essa cruz, acompanhado de sua esposa, até esse centro urbano, onde ele é impedido pelo padre de cumprir a promessa, que era depositar a cruz aos pés da Santa Católica. Qual é o argumento? Se ele fez a promessa para uma divindade afro, da Umbanda, do Candomblé, ele não poderia cumprir a promessa dentro de um templo cristão católico. E essa intransigência do padre acaba desenvolvendo toda uma situação que envolve toda a cidade. O Zé do Burro, ele é hostilizado em algum momento pela população, pela polícia, ele passa a ser objeto de exploração de uma imprensa sensacionalista na figura de um repórter, e ele é apenas uma pessoa que quer cumprir sua promessa e não consegue. É um livro bastante sensível, que mostra aí o choque entre a sensibilidade, a simplicidade de uma pessoa que tem a sua crença religiosa acima de qualquer igreja, de qualquer religião específica, e é impedido por intransigência, intolerância, incompreensão, fundamentalismo. E, enfim, é uma história bastante sensível do Dias Gomes. Eu falo que eu gosto porque quando eu assisti a novela, a obra dele é sensacional, assim, e o Bem Amado, com personagens inesquecíveis. E, bom, leiam O Pagador de Promessas, vale muito a pena. E aqui está numa edição da Nova Fronteira. Recomendo muito a leitura desse livro, que teve tamanha repercussão que serviu de base para uma produção no cinema com o mesmo título, que simplesmente ganhou Palma de Ouro em Cannes em 1962. Não é pouca coisa, vale a pena conferir. Outra obra que me agradou demais nessa edição é uma obra reunida de Campos de Carvalho, e eu falo especificamente de A Lua Vem da Ásia. Agora, só uma curiosidade, essa edição é de José Olímpio e houve uma falha na encadernação, então a capa está invertida. Esse é o tipo de livro que, lido
no metrô, no ônibus, vai causar certo estranhamento, né? Mas, falando do conteúdo, que é o que importa, a Lua Vem da Ásia, ela mostra ela é narrada na primeira pessoa por um homem que tem vários nomes. Ele vai mudando de nome e, a princípio, ele está hospedado num hotel de alto luxo, mas a leitura vai causando um estranhamento pelo tratamento que ele recebe, pelas histórias que ele conta, pelos relatos que ele faz com relação aos companheiros de hospedagem, por assim dizer. Mas esse hotel, na verdade, também pode ser uma prisão, um campo de prisioneiros ou mesmo um manicômio. Bom, o fato é que essa obra marca, assim, com muita ênfase, o início da fase surrealista do Campos de Carvalho, porque, de fato, a narrativa desse personagem, ela é uma viagem constante por situações muitas vezes hilárias e que em muitos momentos nos faz pensar que talvez a gente esteja rindo de situações que nós próprios vivemos. Então é uma crítica indireta à sociedade, à relação entre as pessoas, e é bastante interessante. Quer dizer, o cômico, não raro, é o real, que faz a gente se identificar com situações e pensar, será que é isso que a humanidade quer para si? Fomentar esse tipo de situação, fomentar esse tipo de rivalidade, às vezes, de intransigência. Enfim, A Lua Vem da Ásia, recomendo muito a leitura. Essa edição da José Olímpio, existem edições que são específicas para esse título, A Lua Vem da Ásia. E eu, falando de estreantes na literatura, eu quero fazer um destaque como quinta obra que me agradou muito esse ano para O Baile das Assimetrias, do Emerson Cardoso. É um jovem escritor, professor, estudante, está fazendo doutorado, e aqui nessa obra ele reúne 12 contos, cada um deles associado a um signo do zodíaco, numa fusão muito interessante. Mais do que isso, ele retrata personagens assim do dia a dia, que vivem suas emoções, desamores, alegrias, decepções, frustrações, e sempre de uma maneira, em alguns momentos, muito cáustica, né? muito a vida como ela é, mas tem aqui e ali um toque de humor, e eu gostei muito dos 12 contos do Baile das Assimetrias, do Emerson Cardoso. É uma edição da editora Oia, também uma jovem editora de São Paulo que tem aberto oportunidade a muitos novos escritores, Brasil afora. Da mesma editora, eu vou fazer uma menção honrosa, vou falar de um sexto título como uma menção honrosa. Por quê? Porque eu não me considero ainda um bom leitor de poesia. Eu gosto de poesia concreta, eu gosto dos russos, de Mayakovsky, de Essênin, gosto dos irmãos Campos, mas eu acho que a leitura da poesia ainda exige uma serenidade que eu não tenho, assim, uma velocidade específica para absorver o texto poético, os versos, e talvez eu ainda precise me amadurecer como leitor de poesia, mas Giovina Benigno com Cruviana, ela me seduziu muito,
Eu apreciei demais esse livro de poemas da Jovina puxa, eu recomendo muito a leitura de Cruviana, porque Jovina aqui fala de memórias, fala da vida dela e fala de momentos com extrema sensibilidade e é uma leitura muito prazerosa que refreou essa minha ansiedade de querer ler muito rápido um poema quando ele precisa de um pouco mais de cadência em muitos casos. Então, Jovina Benigno com Cruviana fica sendo minha menção honrosa para as minhas leituras preferidas de 2022. Eu fico por aqui, eu vou gravar um vídeo com as leituras de autores estrangeiros e depois ainda obras de não ficção. Ficamos por aqui, obrigado, até a próxima, ótimo ano para vocês todos.